Olá! Nesta videoaula complementar da capacitação básica em defesa civil, vamos apontar o papel da comunidade diante da prevenção a desastres e o que as Condecs podem fazer para tornar a população de áreas de risco mais preparadas para as situações adversas. Vamos ainda mostrar soluções práticas de como fazer e aplicar estratégias de redução de riscos de desastres em seu município ou área de atuação. Uma das primeiras iniciativas é chamar a atenção dos moradores para o ambiente em que vivem. É preciso que eles percebam e identifiquem as possíveis áreas de risco, como morros, riachos e pedras. Cada integrante da comunidade deve se sentir parte do problema. Assim, fica mais fácil convencê-los a ajudar e a participar. O tema defesa civil é interdisciplinar. Ele é assunto de saúde, ele é assunto de meio ambiente, ele é assunto de segurança. Então, a partir do momento que você faz isso, você provoca na comunidade uma participação, mesmo sem a necessidade de uma nova data, um novo momento e uma nova reunião. Você tem que levar o tema lá. Então, é importante que o coordenador de defesa civil peça espaço nos conselhos já existentes e chame a atenção da comunidade para os riscos de desastre existentes dentro onde as pessoas vivem. É importante, não adianta você dizer, olha, aconteceu um desastre no município vizinho. O que faz com que eles participem e que dê atenção ao tema é sentir que eles estão numa área que pode ser uma área de risco ou que existe algumas vulnerabilidades e sujeito a algum tipo de ameaça. Então ele acaba participando e isso, por vezes, acaba fazendo com que o tema se torne de um tema transversal um tema principal. E isso tem sido muito positivo. Bom, toda reunião ela tem um objetivo. Quando você vai no Conselho de Educação, eles vão falar do tema educação. O que você tem que fazer é o link do tema educação com a questão de desastre. Um povo educado ele é muito mais resiliente à ocorrência dos desastres. Então você precisa linkar o tema com o assunto defesa civil, proteção civil ou desastre. Então esse link é importante. Quando você fala no Conselho de Segurança sobre a criminalidade, criminalidade por somação também se torna um desastre. A questão da segurança, e você começa a despertar que a segurança não é só ter a casa protegida com sistema de alarme, com policiamento, mas também é ter um bom sistema de captação de águas pluviais, ter o rio sempre limpo. Essa questão de segurança você tem que linkar, você tem que fazer com que a discussão do tema central, que pode ser educação, saúde, segurança, ele acabe envolvendo também o tema defesa civil, análise de risco. Tem sido uma prática que nós temos adotado em Santa Catarina e muito exitosa, é você quando vai num conselho de segurança, por exemplo, discutir como se faz uma análise de risco. E essa análise de risco se faz até para a criminalidade. Você considera as ameaças, você considera as vulnerabilidades, a capacidade de resposta da comunidade e você começa a tratar do tema de redução de risco voltado à segurança pública e incluindo, assim, o tema de redução de risco de desastre. Então, por mais que não seja o objetivo central da reunião que você participe, defesa civil, você tem que demonstrar e mostrar, e para isso tem que ter conhecimento, por isso você está fazendo o curso, conhecimento e habilidade de levar o tema defesa civil como algo importante para a comunidade e para aquelas pessoas que estão reunidas. Sempre vai ser fácil mobilizar a comunidade quando a gente descobrir algo que motiva essa comunidade a ser mobilizada. Então, se uma comunidade é recorrente o desastre lá, e você tem um sofrimento que pode ser a motivação dessa mobilização, então a gente tem que usar esse problema dela para que ela se engaje na mobilização. Agora, realmente há comunidades que têm outras prioridades. Aí tem que se utilizar insistência, tem que se utilizar presença, visibilidade da Condec na comunidade. Eu insisto, todo Condec tem que ter colete, pelo menos o colete. Se ele tiver um carro,
inscrito Defesa Civil, ótimo, mas se não tiver, todo CONDEC, por mais simples e pobre que seja uma cidade, tem de ter um colete, para que ele seja visto na comunidade, não como uma pessoa, mas como uma instituição. A partir da presença da instituição CONDEC, onde as pessoas de longe começam a ver o CONDEC na comunidade, naturalmente há uma simpatia por aquela instituição, por aquela pessoa, porque ela vai encarnar uma possível solução política, institucional para os problemas. Essa visibilidade já contribui para melhorar a motivação da comunidade para as atividades de defesa civil. A partir dessa visibilidade institucional, é preciso ter contato comunitário, de preferência em cada casa, mostrando a importância e dizendo o porquê está ali. Ninguém se mobiliza se não tiver uma motivação. Neste contexto, é importante fazer com que toda a população entenda que também é responsável pelas mudanças ocasionadas na sociedade e, claro, na conservação do ambiente. Por exemplo, somos responsáveis por atos aparentemente simples e corriqueiros, como construir uma calçada. Ao fazermos isso, eliminamos os gramados da casa, nos livramos da tarefa de cortar a grama, mas impermeabilizamos o solo. Este tipo de atitude, comum a uma grande parcela da população, faz com que toda a água das chuvas não tenha mais as plantas para as escoar. E então, para onde vai esta água? Isso eu faço, meu vizinho faz, todos os vizinhos fazem, e jogam toda essa água para a via pública. O sistema de captação de água pluvial, que deve dar uma destinação correta para as águas, ela foi calculada, foi projetada para uma demanda. Quando nós fizemos isso, nós aumentamos a quantidade de água que deve ser transportada. A capacidade não atende. As chuvas têm ocorrido, a erosão das vias é um fato normal e todo o revestimento primário ou o revestimento da rodovia é danificado. A responsabilidade é sempre jogada em cima do chefe do Poder Executivo, prefeito municipal. E nunca avaliamos a nossa responsabilidade, o que nós fizemos para que isso acontecesse. Para tornar as comunidades mais preparadas a desastres, a ONU lançou em 2010 a campanha Construindo Cidades Resilientes. Na campanha foram escolhidas 25 cidades no mundo para servirem de modelos de cidades resilientes. 5 para cada continente. Na América, Florianópolis é uma das selecionadas. O material de orientação para a aplicação da campanha está disponível no site da Defesa Civil Nacional. Lá, você pode, entre outros conteúdos, encontrar sugestões práticas como as seguintes. Bom, a campanha Cidades Resilientes é uma campanha promovida pela Estratégia Internacional para a Redução de Riscos de Desastres, que é um órgão da Organização das Nações Unidas e tem a cooperação da Secretaria Nacional de Defesa Civil. No nosso site, que é o www.defesacivil.gov.br, tem o link para a campanha e ali o gestor público municipal interessado, ele pode baixar toda a documentação que traz as orientações, o passo a passo para se constituir uma cidade resiliente e também os formulários que devem ser preenchidos e remetidos para a Secretaria Nacional de Defesa Civil, que está consolidando todo esse material e encaminhando para o Escritório das Nações Unidas. A carta apresentada pelos prefeitos pedindo adesão, em seguida a ONU faz um questionamento sobre o que o município está fazendo com esse propósito. Então, é feito praticamente uma entrevista online com o Poder Público Municipal, normalmente através da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, da qual eles fazem questionamentos sobre o que está sendo feito, quais são os desastres mais recorrentes, o que já foi feito, que tipo de atividade tem, se tem serviço voluntário, quantas pessoas constituem a Defesa Civil do município. Quer dizer, é um questionário para fazer uma avaliação da condição do município. Se tem plano de contingência, se tem avaliação de área de risco, se tem projetos em andamento de redução de risco de desastre, e eles fazem um acompanhamento e fazem sugestões.
apresentam problemas. Há um passo em que eles devem fazer uma visita a alguns municípios para fazer uma análise e, em seguida, proposições no sentido de transformar essas cidades mais resilientes. Então, há sim um processo, ele não é difícil, ele não é demorado e ele é bastante objetivo. Eu queria deixar aqui o apelo para os municípios brasileiros participarem dessa campanha. É uma campanha que já conta com mais de 900 adesões em todo o mundo, inclusive algumas adesões de municípios brasileiros já. E é bem simples, são 10 passos que estão bem explicadinhos no material que está no nosso site. E a partir dali você tem todas as orientações e qualquer dúvida, a Secretaria Nacional dá todo o apoio para que os municípios brasileiros se engajem fortemente nessa campanha. Mapear os riscos de uma determinada localidade também é uma estratégia importante para evitar ou diminuir as consequências ocasionadas por um desastre. Você acompanha agora como desenvolver este mapa, mesmo quando se tem recursos disponíveis ou não. Bom, para fazer mapa de risco, você deve utilizar toda a tecnologia disponível na cidade. Se você tem uma cidade que tem recursos para contratação de equipamentos, de tecnologias para fazer um mapa digitalizado, um mapa georreferenciado, deve fazer isso. Agora, a grande maioria das cidades brasileiras não tem esse recurso. Então, o que tem que ser feito? Pode-se utilizar até um mapa de posto de gasolina, daqueles que tem várias publicidades, e a partir daquele mapa você identificar as áreas de risco. A partir do momento que você tem a representação cartográfica, você deve ir até a comunidade e fazer uma pesquisa de qual foi o pior desastre que aconteceu naquele lugar. Exemplo, inundação. Sabe-se que uma cidade passa um rio, um córrego, e que recorrente todo ano há uma inundação ali. Você deve ir naquela comunidade, perguntar até onde foi a mancha da inundação, na pior inundação da história. Isso é bom fazer com as pessoas mais antigas, as pessoas mais velhas da comunidade. Faz a marcação na carta, no mapa, de qual é o local, e a partir daí, então, você vai fazer o mapeamento das pessoas que moram dentro daquela área. A partir daí está feito um mapa de risco de inundação daquela cidade pequena. Para deslizamento é a mesma coisa. Se você tem uma cidade que tem um relevo e que é recorrente os deslizamentos naquela cidade, os escorregamentos, então basta que se dirija àquela comunidade, faça pesquisa simples, perguntar às pessoas qual foi o pior deslizamento que teve aqui, até onde que foi, e já faz o mapeamento daquela comunidade como uma área de risco de escorregamento. Em toda cidade tem um engenheiro, pelo menos. É importante que esse engenheiro seja chamado para participar, porque aí nós vamos poder levantar também os riscos construtivos, ou seja, o mapeamento daquelas casas, barracões que estão nas encostas e que também tem o risco de desabar. E aí você vai ter um mapa de risco de escorregamento e de risco construtivo, feito a partir de contato na comunidade, sem muito gasto, usando a própria representação, fotografias, coisas que todo mundo tem acesso e que é possível fazer, então, um mapa de risco muito bem feito em qualquer cidade, seja na cidade que tem um pouco mais de recurso, seja naquela que não tem recurso nenhum. Mapear os riscos não é uma tarefa apenas da Defesa Civil, mas sim de todos. Cada morador deve conhecer muito bem o ambiente onde vive e saber quais situações de risco existem ali naquele local. Não podemos deixar isto apenas para os órgãos públicos. É preciso criar essa conscientização em todos os integrantes da comunidade. Quando você pergunta para qualquer cidadão qual é o local mais seguro, ele fala a minha casa. Mas é uma questão de efetividade. É uma questão de que foi onde eu fui criado, onde estão as pessoas que eu mais gosto. Então, realmente é um local mais seguro. Mas nós temos que fazer uma avaliação seguro do quê? Qual a ameaça? Então, esse é um trabalho que nós temos que
fazer conjuntamente, fazer em comunidade e cobrar a participação da iniciativa privada, das organizações não governamentais e do poder público. Somente nós vamos conseguir melhorar a proteção do nosso povo se nós trabalharmos juntos. Como você viu, o primeiro passo para estruturar as ações de gestão de risco é conhecer a localidade onde você atua, por meio da realização de mapas de risco. Uma vez reconhecidas as principais ameaças e vulnerabilidades, é preciso planejar como reduzi-las e como responder caso não seja possível evitá-las. Para isso, é preciso aprender a elaborar um plano de contingência. Feito o mapa de risco, a gente tem que fazer um sistema de monitoramento e alerta. Isso é muito importante. É preciso monitorar as ameaças e as vulnerabilidades daquele risco. Então, se o caso é inundação, a quantidade de chuva que cai na cidade, que está prevista para cair na cidade, tem que ser monitorada. Isso pode ser feito pelos sites disponíveis hoje na internet, que são gratuitos. Pelo menos, através deles, já dá para a gente fazer um monitoramento interessante. É importante que as cidades façam um monitoramento conjunto, por exemplo, em Minas Gerais, a água que passa em Santa Rita do Sapucaí, geralmente cai em Campos do Jordão umas 3, 4 horas antes, que fica bem no alto da Serra da Mantiqueira. Então, se os dois Condecs conversarem, e isso acontece hoje, lá em Campos do Jordão, quando começa a chover e o rio subir, o Condec de lá já avisa Santa Rita, ó, encheu aqui, subiu 5 metros, o Condec de Santa Rita já sabe que daqui a 5 horas o rio vai subir 5 metros na cidade. Então, ele tem condição de estabelecer o planejamento de contingência. Então, fazer um sistema de monitoramento, por mais simples que seja, e fazer também um sistema de alerta e alarme. Esse sistema de alerta e alarme, quando se tem tecnologia, pode-se utilizar, por exemplo, sirenes. No Rio de Janeiro está se fazendo isso, e lá em Minas Gerais já tem 2 cidades que já fazem há mais de 10 anos, que é Caratinga e Uberaba. Mas quando não se tem essas tecnologias, pode-se usar, por exemplo, o sino da igreja, já combina com a comunidade que se o sino bater continuamente durante um determinado tempo e determinada quantidade de chuva, a comunidade já tem que adotar os procedimentos do plano de contingência. Então, pode-se utilizar um carro de som, avisando, ó, daqui a 5 horas o rio vai subir 5 metros, adotem os comportamentos estabelecidos no plano de contingência. Feito esse sistema de monitoramento e alerta, então nós passamos para o plano de contingência propriamente dito. O que é um plano de contingência? Nada mais é do que você relacionar todos os recursos disponíveis na cidade, em todos os setores da prefeitura, do estado, que estão disponíveis na cidade, inclusive da iniciativa privada, e você planejar o emprego desses recursos durante a resposta, inclusive com a comunidade. Também é importante você treinar a comunidade, rotas de fuga, para onde que elas vão, quais são os comportamentos delas antes da ocorrência do desastre. Isso é um plano de contingência. Então, para resumir, o plano de contingência você precisa ter o mapa de risco, a partir do mapa de risco você cria um sistema de monitoramento, estabelece um sistema de alerta e alarme e escreve, combinado com a comunidade, aí tem que haver a mobilização da comunidade, qual vai ser a forma de resposta. Um exemplo simples. Nem toda cidade precisa ter um barco. A cidade é pequena, não tem recurso. Mas se na cidade o Condec souber quem tem barco, quem é um pescador na cidade, ele pode ir lá conversar com esse pescador e dizer o seguinte, Sô Zé, se houver uma inundação aqui, nós podemos vir aqui na fazenda do senhor e pegar o barco aqui para utilizar na resposta? Logicamente, a maioria das pessoas vão aceitar. E aí, basta se registrar no plano de contingência. Se acontecer a elevação do curso d'água, fulano de tal da prefeitura vai até a fazenda do seu Zé e recolhe o barco. Dando um exemplo. A mesma coisa com máquinas, com caminhonetes. Há cidades, por exemplo, que o grupo de motociclistas se mobiliza. Então, isso tudo tem que estar escrito no plano de contingência.
Plano de contingência nada mais é do que você escrever como vai ser a resposta e qual vai ser o comportamento de cada órgão, de cada estrutura, de cada pessoa, de cada comunidade, se acontecer o desastre. Antes mesmo de um acidente, pode-se antever ou pressupor alguns desastres, de acordo com a área em questão. Desta maneira, é possível simular uma ocorrência. Para isso, existem os simulados, uma espécie de treinamento para que as comunidades estejam mais capacitadas e saibam de que maneira agir caso aconteça realmente alguma situação de risco. Aí a gente tem que primeiro tem que fazer mapa de risco. Depois você faz plano de contingência. Depois você organiza a comunidade e faz simulado. O simulado ele tem o objetivo de validar uma atividade ou corrigir uma imperfeição num planejamento prévio. É muito difícil você fazer um simulado se você não tem um plano de contingência. E o simulado ele tem justamente essa finalidade, que é testar procedimentos. E para isso você tem que ter procedimentos pré-definidos. Então o simulado ele é importante, sim. Você pode medir uma capacidade ou várias capacidades ao mesmo tempo. Você pode testar um equipamento ou vários equipamentos ao mesmo tempo. E o simulado não tem a obrigação de dar certo. Esse é o grande desafio para quem faz simulado. Há uma tendência em que as pessoas que planejam o simulado, eles têm que dar certo. E isso é um equívoco. O simulado tem que dar errado o que está errado e tem que dar certo o que está certo. Simulado, onde está tudo organizadinho, cada instituição leva aquele monte de recursos para o local, monta-se aquelas barracas, todas organizadas. Esse tipo de simulado ele é importante porque ele mostra a forma ideal da resposta, mas ele tem que levar em conta também, a comunidade tem que ser alertada que a luz vai acabar, como serão muitos desastres na cidade, os recursos não poderão ir todos para aquele lugar, para também não se criar uma expectativa de resposta plena. E no simulado também é importante se fazer vários simulados pequenos e em alguns casos até surpresa, para que a gente avalie realmente se a comunidade está preparada. Eu gosto de citar um exemplo. Uma senhora foi soterrada num barracão porque uma pedra rolou e soterrou o barracão dela. É uma área de risco, tem um plano de contingência, tem um núcleo de defesa civil. Só que a família dela toda nesse horário estava no trabalho. Só ela estava dentro de casa. Será que o simulado, o plano de contingência, previu essa mudança do número de pessoas dentro da casa e lembrou que em uma faixa grande do dia, só aquela senhora de 60 anos estava dentro de casa? Será que o sistema de alerta e alarme contemplou que em uma determinada faixa do dia só tem pessoas idosas que estão naquelas casas de risco? Então, tudo isso tem que ser verificado e o simulado tem que ser feito em várias horas do dia. A gente geralmente costuma fazer simulado no sábado, onde todo mundo está em casa. Deve-se continuar fazendo e eles são muito importantes, mas também devem ser feitos simulados na madrugada, devem ser feitos simulados nos dias de semana à tarde, variando sempre as condições para que a gente possa realmente ter uma verificação de que se os planos de contingência são efetivos. Porque o plano de contingência não pode ter só para falar que tem, ele tem que funcionar. E os simulados são um instrumento muito importante para a avaliação do plano e do envolvimento dos outros setores públicos e privados na solução do desastre. Esperamos que esta videoaula tenha lhe ajudado a ter ideias e a planejar suas ações de defesa civil. Obrigada e até mais!